dia, irmãos. Graça e paz. Você que trouxe a palavra de Deus, abra ela lá no Salmo de número 124. Salmo 124. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que até aqui Ele nos ajudou, né? E a gente está bem, graças a Deus. Olhando para o seu irmão que está do seu lado, veja que ele está perfeito, né? Tá? Olha para ele, vê, está tudo bem com ele? Tá, né? Glória a Deus. Salmo 124. Diz assim: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam devorado vivos, quando se enfureceram contra nós. Então as águas nos teriam arrastado e furiosas torrentes teriam feito submergir nossas almas. Sim, as águas profundas e violentas nos teriam afogado. Mas bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelas presas e garras feninas do inimigo. Como um pássaro, nós escapamos da cilada do caçador. A armadilha foi destruída e nós ficamos livres. O nosso socorro está em o nome do eterno Criador do céu e da terra. Amém? Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, irmãos, o que seria de nós? Mas graças a Deus, Ele sempre está do nosso lado, nos fortalecendo, nos ajudando, nos protegendo e nos dando essa rica oportunidade. Na manhã desse domingo a gente está aqui primiciando a nossa semana. Você está consagrando o primeiro dia da tua semana para que os outros demais estejam sendo abençoados na sua presença. Então, você tem todo motivo de alegria para agradecer hoje, para adorá-lo, para bendizê-lo, porque Ele é Senhor da tua vida. Amém? Você crê nisso? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te adoramos, te bendizemos. Obrigado por esta manhã, obrigado pela tua palavra lida, porque se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, o inimigo já teria nos destruído, Senhor. Mas o Senhor é aquele que vem para guardar, livrar, proteger. E nesta manhã tua igreja está aqui, o teu povo está aqui, reunidos nesta manhã, para juntos Deus se alegrar, para juntos nesta manhã nós cultuarmos ao Senhor, para iniciarmos a nossa semana. Então, Pai, fala conosco através das canções, fala conosco através da palavra ministrada, e que a tua presença, Senhor, venha estar sobre a nossa vida, fazer como o Moisés disse: Pai, se a tua presença não estiver comigo, eu não vou, Pai. Então fica conosco nesta manhã, como os discípulos no caminho de Emaús disseram: fica conosco, Senhor, fica conosco, Senhor. Ah, Pai querido, fala conosco na manhã deste dia, nos alegra, nos dê a tua presença. É assim que eu oro, e desde já te agradeço para a glória do nome do Senhor Jesus. E quem crê aplaude e glorifica o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aplauda mais forte, adore ao Senhor, porque é isso que nós viemos fazer nessa manhã, te adorar, ó Deus. Eu não preciso transformar
preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou, quando a minha força se esgotar. Tu vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta. Eu não vou perder mais uma vez, todo mundo junto. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Oh, aleluia! Glorifica o Senhor porque Ele cuida de você. Adore ao Senhor, adore em agradecimento. Aleluia! Que nós possamos continuar adorando o nome santo do Senhor, porque Ele deu o seu único filho por nós na cruz. Ele venceu a morte, nos deu saúde, nos deu paz. O Cordeiro está aqui. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra.
honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Declare isso. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força. Declare isso de todo o seu coração a Ele, toda a honra. Honra, glória, Força e poder. 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 Santo, declare. Santo, és incomparável, não há outro como tu, nem na sombra até no céu nascer. Santo, és incomparável, não há outro como tu, nem na sombra. Eu quero ouvir a voz da igreja declarando isso. Declare. Santo. Declare isso mais uma vez. Declare. Vamos nas palmas. Santo. Vamos todos juntos. Pra sempre. Santo. És incomparável, não há outro como tu, nem na sombra até no céu descer. Mais uma vez. Santo, és incomparável, não há outro como tu, nem na sombra até no céu descer. Aplauda o nome do Senhor Jesus, aplauda, aplauda Ele bem forte. Ele está aqui em nosso meio nessa manhã. Nós te adoramos, Senhor, aleluia, aleluia. Que nós possamos sentir o fluir do Espírito Santo aqui nesse lugar. Que as águas do Senhor inundem esse lugar. Que você seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Sim, Deus. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em
igreja declare. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Eu quero ver em tuas águas. Eu quero beber. Tu és a fonte, Senhor. Ele é o nosso rio. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aplauda o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor, Shalom, esteja no seu coração, no seu dia, na sua vida, na sua semana, em o nome do Senhor Jesus, amém? Pode se assentar dando glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Você orou ao Senhor agora neste momento. Nós ficamos alguns minutos em pé, orando ao Senhor. Às vezes a gente pensa, não sei orar. O louvor é uma oração. E o primeiro louvor, eu e você, nós oramos em formas de cantar, que te adorar é o que sustenta eu de pé. Você entendeu o que você falou? Que adorar ao Senhor é que sustenta você de pé, eu de pé. É como se nós fôssemos plantados, arraizados, através da adoração. O segundo louvor, vamos cantar uma canção ao Rei dos Reis. E o terceiro, eu quero beber dessa fonte, desse rio de águas vivas. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, o rio de águas vivas que é Jesus, está aqui nesta manhã. Glória a Deus. Esses 3 louvores assim já é para adorar, engrandecer, exaltar ao grande, ao Rei dos Reis. Agora, neste momento, nós vamos continuar adorando ao Senhor. Oferta, dízimos, votos, porque adoração, louvor, gratidão e fé. É isso que nos sustenta de pé. Amém? Oramos ao Pai. Lembrando que hoje nós estamos no último domingo do mês de abril. Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou. E a oferta de manhã e à noite é gratidão a Deus. E vamos ali ajudar o missionário, a igreja da cidade, do país de Portugal. Então, oferte com amor, que a sua oferta está chegando a Portugal neste momento, nesses dias aí, ajudando ali e levando a palavra do Senhor. Eterno Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor, que viemos aqui primiciar ao Senhor, nós viemos aqui entregar o melhor da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão a Ti, Pai. Nós viemos aqui, Senhor, levantar, Senhor, um altar de adoração e dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Pai, me ajuda, me cura, me guarda, me liberta, me sustenta, porque é isso que me mantém de pé, é Te adorar, é Te louvar, é Te engrandecer e exaltar. E nesse momento, com o meu irmão, a minha irmã vai ofertar, dizimar, também entregar um voto. Eu peço que as Tuas bênçãos sejam derramadas por cada família, cada sacerdote do lar, cada mulher que sai para o mercado de trabalho, cada jovem, Senhor, que faz faculdade, que está sonhando, Senhor, e temos que sonhar mesmo, Pai, porque o Senhor tem o melhor para nós nessa terra. Então abençoa cada um, Senhor, repreenda o devorador, as enfermidades, e que as ricas bênçãos do céu seja derramada através dos Teus filhos, nesse momento de ofertar e dizimar. É assim que eu oro, que eu louvo, que eu engrandeço
agradeço ao eterno, ao grande eu sou, porque eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e esperamos, em o nome de Jesus. Amém. Contribua para a casa do Senhor com alegria, com gratidão. E nesse momento eu vou passar aqui as informações do mês, né? Que já termina abril e já começa maio. Amo o mês de maio, gente, está chegando. Aleluia, Ebenezer. Esse maio eu faço meio século. Eu estou muito feliz com o meu Jesus, muito feliz. Glória a Deus, e quero viver o melhor dessa terra, em louvor, em gratidão e saúde, né? Saúde. Mas nem chegou maio, eu já estou aqui, né? Saltitando de alegria. Eu sou assim desde que nasci, amados. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos Quarta com Deus. Marque aí, traga um amigo, um irmão. Quinta-feira, teologia, é bênção. Venha fazer parte. Sexta-feira, às 15 horas, tarde da bênção. Você que pode, tem um horário disponível, venha junto com o pastor Adalberto aqui, ter uma tarde abençoada. Sábado, os jovens estão em recesso. Muitos vão ali num evento, então, jovens, está de boa, quem não vai, está em recesso. Domingo, às 8 e às 19 horas, família em conexão. Venha, traga sua família. Pastora, minha família ainda não está. Eu declaro, eu profetizo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro isso, mas ainda eles não estão aqui do meu lado. Venha e profetize, aqui vai ser meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã. Eu faço isso. E eu creio que um dia, quando a minha família, eu poder dizer assim, a minha família, meus irmãos, meu sobrinho, olhando para essa casa, vai ter que fazer o terceiro culto, né? Porque eles vão encher essa casa. E eu declaro, eu espero isso, porque eu quero morar no céu com todos eles, porque aqui já é gostoso viver com eles, imagine na eternidade. Eu quero todos juntos, e eu oro, eu declaro, faça isso, que o Senhor vai alcançar e vai salvar a tua casa. E agora eu quero que você marque aí na sua agenda, dia 13 de maio, às 19h30, nós vamos estar com nossa reunião de casais. Esse ano é o primeiro, né? Venha, traga um casal, convide alguém, vai ser um momento aqui que vamos estar junto. É muito gostoso. Você que já participava, que já participou, sabe como é. E você que nunca, venha para você conhecer. Dia 13/5, às 19h30, reunião de casais, eu espero você, amém? Vamos nos colocar de pé agora. Vamos orar ao Pai, pedir a Ele que agora vai vir a palavra rema ao nosso coração. E que o Senhor venha, né, derramar das ricas bênçãos, como já tem feito desde o início, desde a abertura. E vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração ao Senhor. Nesse momento, eu convido o pastor Robinho para trazer essa palavra. Estenda a sua mão para cá. Senhor Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra. A voz de Jesus através da palavra enviada pelo Teu servo, Teu Filho, Senhor. Então nós pedimos que o Senhor use Ele, que o Senhor faça lembrar tudo aquilo que Ele leu, que Ele meditou, que Ele estudou. E aqui o Senhor já falou no coração dele, Senhor. Que Ele consiga transmitir para essa casa, Pai. Também eu peço que o Senhor venha blindar os nossos ouvidos, repreender os comichões. Que possamos ouvir e guardar e esconder a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra Ti, Pai. Venha também blindar os nossos olhos, para não perder a atenção da Tua palavra. Também se ao nosso derredor tem algo, Senhor, querendo impedir, nós o repreendemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fala conosco nesta manhã em o nome de Jesus, amém. Pode se assentar glorificando e exaltando. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Convidar as crianças aqui para a gente estar orando. Deus abençoe você que está no seu lar. Que a presença do Senhor vos alcance. Hoje, né, só os valentes, né? Os valentes. Temos aqui as crianças que estão chegando. Professora. Tá vendo eles vieram? Tem 5, ó. Tem os baby. Amém? Vamos orar por eles? Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, ó Pai,
por cada uma dessas crianças, ó Pai, que agora neste momento vão estar ali, ó Pai, cultuando ao Senhor na escolinha, Pai. Que o Senhor abençoe a vida delas, ó Pai. Que o Senhor abençoe também as professores, os educadores, ó Pai. Que o Senhor possa capacitar, Pai. Pai, em nome de Jesus, desde já nós repreendemos todo o mal, Senhor. E que eles possam ali, ó Pai, edificar suas vidas, ó Pai, desde criança nos teus caminhos, para que, ó Pai, o teu nome seja engrandecido, ó Pai. Abençoamos as suas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe as professoras também. Glória a Deus, né? Privilégio esta manhã de estarmos na casa do Senhor, aprendendo com o Senhor, porque todas as vezes que nós viemos na casa do Senhor, nós, como dizem os judeus, né? A gente pega uma porção da palavra de Deus, uma porção de alimento, que ela vai servir para a nossa vida espiritual, física e material. Vamos colocar de pé mais uma vez? Aí depois só no final a gente se levanta. Quero que você abra comigo livro de Neemias. Eu estava lendo este livro esta semana e é incrível, né? Tem vezes que a gente ouve umas vozes, né? Nós sabemos o que é. Você vai meditar na igreja sobre esta palavra. E a gente muitas das vezes, né? A gente não dá crédito, né? Daqui a pouco toca o telefone. Que eu estou na sequência, eu estou terminando, ainda falta o último capítulo. Mas eu estava ali meditando, e o Senhor falou que nós iríamos meditar na igreja também. Então, Neemias, capítulo 1, versículo 1. Olha para este abençoado, esta abençoada está do seu lado, diga assim: manhã de restauração. Hoje vamos juntos restaurar aquilo que está caído, aquilo que está queimado, aquilo que está em ruínas. Amém. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Neemias capítulo 1, versículo 1 em diante. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. Versículo 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Vamos fazer mais uma oração? Pai, em nome de Jesus, ó Pai, neste momento, ó Deus, nos colocamos, ó Pai, em Tua presença, Pai, para rogar a Ti a Tua graça, para rogar a Ti, ó Pai, o dom, para rogar a Ti, ó Pai, o conhecimento, porque, ó Pai, se o Teu Espírito não abrir a nossa mente, ó Pai, nós nada podemos, nós nada sabemos, ó Pai, por isso, ó Pai, invocamos mais uma vez a Tua presença neste lugar, ó Pai, Pai, abençoa as nossas vidas, abençoa a minha vida, perdoa os meus pecados, ó Pai, ponha por terra, ó Pai, toda barreira, toda timidez, ó Pai, e que o Teu Espírito nos conduza nesta manhã, ó Pai, ao centro da Tua vontade, ó Pai. Repreendemos mais uma vez todo mal, toda maldição, todo espírito contrário, ó Pai. Pai querido, todo encantamento, oração contrária, Pai, que ela seja desfeita no nome de Jesus, ó Pai, e que o Teu nome, ó Pai, possa ser engrandecido, ó Pai, e possamos sair daqui, ó Pai, restaurados, ó Pai, com as nossas muralhas edificadas, com as nossas portas, ó Pai, restabelecidas em Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus? Deixa a irmã aqui tirar uma foto, dar um... Sabe por que eu faço isso? Porque eu sou tímido. E o tímido, muitas das vezes você encontra uma pessoa descontraída e fala, nossa, aquela pessoa muitas vezes ela é tímida, é a maneira dela fugir da timidez. Deixa ela tirar a foto. Oi? Vou bater água agora. Glória a Deus. O livro de Neemias é um livro muito importante, porque ele vai retratar a volta do povo de Deus à sua cidade de origem, Jerusalém. Se você for estudar, para nós entendermos, eu vou ler Jeremias 25, versículo 11.
diz assim, ó: e toda esta terra virá a ser um deserto, em um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. O povo de Deus, após a morte de Salomão, o seu filho, ele começa a reinar. E ele se torna um rei muito cruel, um rei injusto. Ele aumenta as cargas tributárias do povo, ele começa a colocar um jugo sobre o povo de Deus, um jugo muito pesado. E parece que nós não vemos diferente nos nossos dias, né? Sobre jugo, sobre não cuidar do povo de Deus, E o povo de Deus também, ele estava sendo muito, vamos colocar assim, como sempre é o povo de Deus, né? O povo de Deus parece que ele, em vez de servir a Deus, ele quer servir a sua vontade. E eles estavam ali, então, em rebeldia a Deus também, e eles começam ali a querer viver da sua forma, a querer, a não ser obediente à palavra de Deus, a não ser obediente aos profetas, a não estar atento naquilo que os profetas estavam falando. Então, este povo, ele começa agora a sofrer umas consequências do seu pecado, da sua desobediência. E eles, então, ali começam agora a se rebelar. E o reino ali, então, ele é dividido entre reinado do norte e reinado do sul. O reinado do sul estava Judá, e o reinado do norte estava Jerusalém, que tinha a capital sua, Samaria. E diz então agora que Nabucodonosor, ele tenta invadir Jerusalém por 3 vezes. Pela primeira vez ele não consegue, pela segunda vez ele não consegue, mas pela terceira vez ele invade Jerusalém e acaba ali destruindo o templo, destruindo toda a cidade e levando o povo de Deus cativo. E é interessante que quando eles invadem Jerusalém, quando eles roubam Jerusalém, eles saqueiam tudo aquilo que estava no templo, e além de destruir o templo, porque eles estavam vivendo em um período na qual eles estavam usando o templo como amuleto. A região sul, a região de Judá, eles usavam o templo. Nós temos o templo de Deus. Eles achavam que por eles terem o templo de Deus, aquilo ali era suficiente para a proteção deles. Mas eles não entendiam que eles precisavam mais do que o templo ser obediente a Deus. Porque nada valeria ter o templo e não ser obediente a Deus. Não ser obediente aos mandamentos de Deus. Eles estavam usando aquilo ali como um amuleto. E diz então agora que Nabucodonosor, eles invadem, o Império Babilônico invade Jerusalém. Eles saqueiam tudo, colocam a cidade a fogo, destroem as muralhas. E agora eles levam ali aquele povo cativo junto. Porque o Império Babilônico, ele, além de destruir, eles levavam ali as crianças, os jovens, levavam a população junto para serem escravos deles. E diz então que agora se passa os 70 anos deste cativeiro. E começa agora a mudar, porque agora entra o reinado do Medo-Persa. E é um reinado menos agressivo. Era um reinado que não se preocupava em tomar as pessoas. Eles queriam apenas os despojos, as riquezas. E passados esses 70 anos, começa então a regressar para Jerusalém novamente o povo de Deus. E diz então a palavra de Deus que, para nós agora entrarmos na palavra, diz que, versículo 2 de Neemias, capítulo 1, diz que veio Hanani, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Então eles me disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria, e os muros de Jerusalém fendidos, e suas portas queimadas a fogo. Porque Neemias, talvez ele pergunta, porque Neemias, ele não nasceu em Jerusalém, Neemias nasceu no cativeiro, Neemias nasceu na terra babilônica. Só que Neemias, ele, com certeza os seus pais ensinavam a ele a palavra de Deus, ensinavam a ele, contavam a história, porque naquela época existia a lei oral, que se passava de pai para filho, contando os grandes feitos do Senhor. E diz então agora que ele pergunta sobre como estava Jerusalém. E diz então que eles respondem que a cidade estava em grande miséria e desprezo, os muros haviam sido fendidos e suas portas estavam queimadas a fogo. E o interessante é que eu estava estudando, e eu anotei aqui, eu vi esta frase e eu achei muito interessante. Que toda pergunta, nós somos responsáveis pelas suas respostas.
Nós temos uma responsabilidade sobre toda pergunta que nós fazemos. Nós costumamos dizer assim, quando chega um irmão na igreja, quando vem uma visita, ou quando você encontra uma pessoa. Eu falo assim, paz, Maca. E aí, beleza? Bem? Tá tudo bem? Nós sempre perguntamos, tá tudo bem? Só se ele responde, cara, não tá muito bem não, mas deixa para lá. Aí eu falo, não, Maca, fala para mim o que está acontecendo. Aí ele traz uma resposta para mim, sei lá, meus pais estão doentes, estou tendo um problema financeiro, estou tendo um problema conjugal. Quando eu faço uma pergunta para alguém, eu trago uma responsabilidade sobre a minha vida de ter que ajudar esta pessoa. Só que muitas das vezes eu e você fazemos a pergunta por perguntar. Está tudo bem? Aproveita, olha para esse irmão que está do seu lado e pergunta para ele, está tudo bem? Só que Neemias, ele era um homem diferenciado. Mesmo ele não nascendo em Jerusalém, mesmo ele não tendo nada a ver com o problema, não era problema dele. Porque Neemias agora, ele era um homem privilegiado. Neemias, ele servia ao rei. Ele estava junto com o rei. E a função de Neemias era ser copeiro. Ser copeiro não é uma função qualquer. Não é uma função ser um ajudante de limpeza, ser um ajudante, não menosprezando essas profissões. Mas ser copeiro do rei é como se fosse o primeiro-ministro da Inglaterra, que ainda existe o reinado, mas existe o primeiro-ministro. Era um cargo de confiança, porque tudo antes de o rei comer, beber, passava por ele. Então era um cargo muito privilegiado, arriscado, porque naquela época, quando se matava o rei, aquela pessoa que matava o rei tomava todo o seu reinado no seu lugar. Então não era qualquer um que poderia estar ali. Só que Neemias, quando ele faz a pergunta, ele traz a responsabilidade para ele. Então no versículo 3 ele diz, no versículo 4 ele diz assim, e sucedeu o quê? Ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aí eu volto a te perguntar, quando você faz uma questão a alguém, quando você faz uma pergunta a alguém, e você ouve uma notícia de desprezo, uma notícia de lamento, uma notícia de luto, qual é a sua atitude? O que eu e você tem feito? Porque ele diz assim, que ele ouvindo essas palavras, ele se assentou e chorou, e lamentou por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, ele entendeu que ele não poderia fazer nada sem antes consultar a Deus. Então ele senta, começa a lamentar, falar assim, talvez conjecturando, Deus, o meu pai me contou tantas histórias, o meu pai me contou tantos feitos do Senhor, através do nosso pai Davi, que foi um grande rei, na qual o Senhor levantou tantas coisas, o Senhor fez tantos livramentos. Agora a cidade do meu pai está destruída, a cidade do meu pai está arruinada, o povo que ainda existe lá estão passando fome, em desprezo. E diz então que ele começa agora a jejuar, a orar, porque ele entendia que ele precisava da ajuda de Deus. Porque sem Deus, irmãos, nós não somos nada. Se nós não orarmos a Deus, se nós não buscarmos a Deus, se nós tomarmos decisões sem orar, sem jejuar, nós falhamos, nós erramos. E Neemias, ele já tinha um dom, que era um dom dado por Deus, porque a gente vê que ele se lamenta, ele chora, era um dom de compaixão, um dom de amor. Aí então ele começa a invocar a presença de Deus, a jejuar. E é interessante que ele jejua, ele busca
Aí, e todo jejum, toda busca, ela tem efeito. Hoje, nos nossos dias, estão dizendo assim, as pessoas usam aquele texto de Samuel para Saul, que é melhor obedecer do que sacrificar, para tentar eliminar a responsabilidade de jejuarmos e de orarmos. Jesus é o nosso exemplo do Novo Testamento. Jesus, sendo filho de um homem, mas também filho de Deus, ele jejuava e orava. Jesus nunca deixou de falar com Deus. E diz que então no capítulo 2, sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estive triste diante dele. Olha Deus agindo. Olha Deus agindo. Agora chega um momento que ele tem que estar diante do rei. E ele vai dizer que Neemias nunca esteve triste diante do rei. O que eu entendo aqui? Que Neemias era um homem que tinha alicerce, estrutura. Porque sempre ele estava feliz diante do rei. Sempre ele se mostrava formoso, alegre diante do rei. Só que neste dia, diz assim, versículo 2, e o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Ele faz uma pergunta. Não, isso senão é tristeza de coração. O rei percebe que aquilo que Neemias estava passando não era algo comum. Era algo que vinha de dentro para fora. Aí ele fala assim, isso daqui é uma tristeza de coração. O que está acontecendo? Aí então ele diz assim, então temi muito em grande maneira. E disse ao rei, vive, ó rei, para sempre. Ele exalta o rei ali. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros dos meus pais assolado, e tendo consumidos as portas a fogo? E o rei me disse, que pedes agora? Então ele, orei, ele faz uma oração ali em espírito. Ele não falou assim, Senhor meu Deus do céu, ele estava diante do rei. Então ele orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço então que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu edifique. Aí ele vai falar para o rei sobre a situação da cidade. Só que ele vai dizer para o rei que era ele que precisava ir para que ele edificasse, porque ele era um homem de confiança do rei. Ele tinha que dizer que era ele para o quê? O rei não viesse a desconfiar que queria se levantar um povo para se levantar contra este império, contra o império do rei, o império Medo-Persa. Então ele fala que ele quer voltar a restaurar. Restaurar o quê? Primeiro diz, na minha Bíblia eu vou usar a sequência, coloca no capítulo 1, versículo 3. Eu vou usar essa sequência, mas eu estudando em casa vi que tem outras sequências que estão diferentes. Mas eu vou usar a sequência miséria e desprezo. Olha lá. Eles me responderam, o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Aflição e opróbrio é miséria e desprezo, estão desprezados. A primeira coisa é miséria e desprezo. A primeira coisa que eu e você temos que ter nas nossas vidas, o pastor Mário falou aqui domingo passado sobre estar sensível, a se preocupar. Aí eu vou colocar assim, será que o nosso governo está se preocupado com a miséria e o desprezo do povo? Será que a igreja está preocupada com a miséria e desprezo do povo? Quando eu falo igreja, eu não falo nossa igreja, eu falo igreja, inclui todas as igrejas, a nossa no meio. Mas será que nós, como igreja, eu, você, estamos preocupados com a miséria e desprezo do povo? Porque foi um dos itens que Neemias queria reconstruir, restabelecer. A miséria e o desprezo que o povo estava passando. E ele não tinha a ver com o problema, porque ele não nasceu em Jerusalém. E a segunda coisa é, sem muros. E os muros de Jerusalém fendidos. Os muros, naquela época, representava a segurança
daquela cidade, daquele país. Os muros, ele trazia, quanto maiores os muros, quanto maiores eram quanto maior era o feito, a estrutura do muro, mais representava o poder daquele país. Porque naquela época a segurança vinha através dos muros, na qual o vigilante, o soldado, ele ficava em cima dos muros, olhando, vigiando se viesse algum exército inimigo para tentar invadir, para tentar destruir, trocava a trombetas. E os muros fendidos, os muros quebrados, os muros destruídos, representava que agora aquela cidade não tinha mais segurança. Estava fragilizada para uma invasão. Aí eu te pergunto, a nossa segurança, como está? Do nosso país, da nossa cidade, da nossa casa. Você se sente... O pastor Silas falou aqui que ele foi para São Paulo, não pôde nem abrir o vidro. Já tinha sido assaltado um dia, uns dias antes, mês antes. Mas eu te pergunto, e os seus muros espiritual? Eles estão estabelecidos ou eles estão fendidos, destruídos, queimados? Porque o muro representa a proteção. Lembra que Satanás, capítulo 1 de Jó, diz assim que ele veio rodear a terra, e ele fala assim, mas também o teu servo, o Senhor colocou uma cerca ao redor dele, muros, proteção. E Neemias, ele queria restabelecer novamente, trazer segurança. É o que eu e você precisamos. Deixar os nossos muros erguidos, restabelecidos, para que possamos ter proteção. Estamos no mês que as mulheres têm estudado sobre Efésios, da armadura de Deus. E a terceira coisa, sem portas queimadas, diz assim, ó, e as suas portas estão queimadas a fogo. A porta... Estou conseguindo enxergar ali. Ainda bem que aquele relógio está mais fácil, pastor. As portas naquela época, além de servir de entrada e de saída, era o lugar onde era instituído as leis. Quando se cometia um crime, quando se tinha algo, era diante das portas que era condenado ou era dado absolvição de cada caso. Então as portas queimadas significa que não tinha lei, não tinha ninguém para julgar. Diferente dos nossos dias. Podemos confiar na justiça? Podemos acreditar na justiça? Então as portas, elas significam que não tem lei, está à mercê. E ele precisava restabelecer novamente as portas. Aí eu faço mais uma vez uma pergunta para mim e para você. Como estão as suas portas? Como está a porta do seu coração? Pois diz assim a palavra de Deus, que tudo que deve guardar, guarda o teu coração, para não pecar contra o Senhor. Será que as portas do seu coração, será que o sentimento, que o coração, quando se fala de coração, ele fala sobre mente. Será que você tem colocado o capacete da salvação? Será que você tem estado com o capacete da salvação? Ou tem dado ouvidos a qualquer comichão? Ou tem dado ouvidos para qualquer palavra? Ou tem dado ouvidos para qualquer setas que o inimigo lança sobre a sua vida? Ah, eu não tenho o mesmo valor. Ah, o meu casamento não tem mais jeito. Ah, a situação minha, espiritual, financeira, não tem mais jeito. Como tem estado a tua porta? Porque Neemias era uma das coisas que fez ele chorar, que fez ele lamentar, fez ele buscar a Deus, era por causa que as portas estavam destruídas. Mais uma vez eu falo, Neemias não tinha nada a ver
ele não nasceu em Jerusalém. Ele não foi levado cativo, ele estava no lugar privilegiado. E nesta manhã, mesmo com problemas, mesmo nas dificuldades que você tem enfrentado, você está em um lugar privilegiado. Porque aqui todos nós estamos vivos ainda. Todos nós ainda temos a oportunidade de nos arrepender, de pedir perdão para Deus e de buscarmos a presença de Deus novamente. Aí lá no versículo 2 mesmo, capítulo 10, diz assim, ó. Coloca aí capítulo 2 para nós, versículo 10. Para a gente ler junto. Aí eu ganho tempo, né? Aí parece que a mensagem foi longa. O que ouvindo Sambalate, o Horonita e Tobias e o servo Amonita ficaram extremamente agastados de que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Ao levante agora do inimigo, porque alguém queria fazer o bem. Alguém se preocupava com o próximo. Alguém se preocupava em ajudar. Alguém se preocupava em fazer bem ao próximo. Sempre vai se levantar pessoas quando a gente tenta fazer bem a alguém. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, não nos cansemos de fazer o bem. Sabe por quê? Fazer o bem cansa. Sabia que fazer o bem, ajudar as pessoas, ajudar o próximo cansa? Porque muitas das vezes nós fazemos querendo honra, nós fazemos querendo aparecer, nós queremos fazer que o nosso nome seja engrandecido. Se eu estou fazendo alguma coisa e o pastor não fala, eu não vou fazer mais, porque o pastor não falou meu nome. Se eu estou fazendo alguma coisa na minha rua e ninguém, meu nome é engrandecido, eu vou parar. Eu moro ali num bairro, vai fazer 2 anos agora, que eu estou morando ali no Alto Taquaral. E lá tem o Hospital Ilumina. E tem um irmão do bairro que ele lutou, tomava pedrada, Graças a Deus, agora para a glória do Senhor, daqui uns 30 dias o Hospital Ilumina vai voltar a funcionar. Mas quantas pessoas a gente via se levantando contra? O homem não estava pedindo dinheiro para ninguém, o homem não estava pedindo, ele só estava querendo fazer um bem para a cidade, fazendo um bem para o bairro, fazendo um bem, melhoria para a nossa cidade. E quantas pessoas se levantavam contra? Ele nem sabe que eu estou falando isso aqui. Mas para mostrar para você, ele não poderia se cansar. Ele não poderia estar com um monte de processo aí nas costas ainda, pastor Silas. Que pessoas, né, do alto escalão, ele não tem recurso, mas graças a Deus ele não tem recurso, mas tem Deus. Porque ele honrou todas as vezes, ele honrou a Deus. Mas fazer o bem cansa. Só que nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque nós fazemos como para Deus. E diz então no versículo 10 que começa a se levantar. E no versículo 12, se puder deixar para ir na sequência que eu for falando, versículo 12 diz assim: então de noite me levantei, e eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus pusera no meu coração para fazer por Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aqueles que eu montava. Sabe o que ele fez? Ele não contou para ninguém. O rei, quando deu as cartas, o rei, quando colocou soldados para ir com ele, ele não foi falando, rapaz, nós vamos chegar lá, nós vamos reedificar, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Primeiro, aquelas pessoas não iriam entender que era Deus que colocara no coração dele os planos que ele teria que fazer. Porque a situação era caótica, agora já estava cerca de 140 anos, as cidades abandonadas. Imagine, pega a sua casa, não faça manutenção nela,
Ou então vamos colocar assim mais fácil. Vai na casa dos seus avós, que está 120 anos lá, que ninguém vai, que ninguém cuida, que ninguém pinta, que ninguém troca uma fechadura. Chega lá, é só mato, escorpião, rato, inseto, aranha, telhado. Você tem que reformar tudo. Nos nossos dias, já seria difícil fazer uma reforma de 140 anos abandonada. Agora você imagina uma cidade, eu estou falando de uma casa, imagine uma cidade. Agora você imagine naquela época, e ele contando que Deus que falou para ele que ia dar aquela cidade. Então ele não conta para ninguém. Aí no versículo 19, coloca o versículo 19 agora, por favor. O que ouvindo então Sambalate, Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: o que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Olha o inimigo agora mudando a forma, né? Agora acusando de aquilo que ele queria fazer agora, porque ele tinha ido sondar ali, já começaram a ficar... nunca apareceu ninguém aqui, agora parece uma comitiva, tem algo estranho. E agora ele começa a ficar sabendo que vão reedificar, aí ele começa a falar, viu, mas vocês vão se rebelar contra o rei. Agora no capítulo 4, versículo 1, coloca para mim, por favor. Ora, quando Sambalate ouviu que edificávamos o muro, ardeu em ira, indignou-se muito e escarneceu dos judeus. Agora vai aumentando, está vendo a fúria do inimigo? Quanto mais nós vamos progredindo na obra, quanto mais nós vamos querendo crescer na obra, quanto mais nós vamos querer fazer, aumentar o nosso nível, também aumenta os níveis de perseguição, aumenta também as lutas, não tem jeito. Você tem criança, quando você era criança, seu tipo de luta é uma coisa, depois para adolescente é outra. Agora, como adulto, é outra a luta. Vai aumentando os níveis, sabe a batalha, videogame? Esses dias eu fui no aniversário, a Maca estava, nós estávamos lá no aniversário, aí sempre vai naquelas maquininhas, né? O que você coloca? A molecada tudo naquele que nem joga sem, como chama aquilo lá, Maca? Aquele videogame que joga, você não põe mais nada, você só vai com... Kinect, né? A gente vai lá no Street Fighter 1. Não é que nem sabe o que é Street Fighter 1. Mas tinha as fases que passar. E cada fase ficava mais difícil. E diz então agora, no versículo 6 do capítulo 4. Assim edificamos o muro. E todo o muro se completou, até a metade da sua altura. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sabe o que nós precisamos nas nossas vidas, quando nós estamos edificando o nosso muro? Foco, objetivo. Não perder a visão. Não tirar os nossos olhos do nosso objetivo, do nosso foco. Nós temos como objetivo alcançar o reino dos céus. Não vamos tirar o objetivo de olhar para o Senhor. Caminhando, prosseguindo, sempre olhando, buscando, olhando para o alvo que é Cristo. Na sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida conjugal, não dá ouvidos ao que o inimigo diz. Não dá para restaurar. Seu pai e sua mãe passaram por isso e acabou. Você também. Para que sofrer? Você viu que sua mãe sofreu na mão do seu pai. Você viu que seus pais sofreram, você também vai sofrer. Não aceita, não caia no intuito do inimigo querer destruir. Versículo 9, capítulo 4, 9. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Diga assim, dia e noite. Vigilância constante. Não dá ouvido e começa a vigiar mais. Faça vigilância constante, ou seja, oração e vigilância. Vigilância e oração. Eles começam então a orar a Deus e aumentar a guarda. Versículo 14, capítulo 4. Olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível,
e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres e pelas vossas crianças, pelas vossas casas. Sabe o que Neemias faz? Neemias ali como líder, ele fala assim: ei, ajunta o povo aqui. E Neemias agora ele dá uma palavra: não temais. Diga assim para este irmão que está do seu lado: não temas, porque o Senhor é contigo. E diz então que ele pede para que o povo não temas, porque aquela obra não era dele, não era do Neemias, era do Senhor. Neemias estava sendo apenas um instrumento, alguém que estava liderando aquele povo para restabelecer novamente a cidade de Deus, para trazer novamente aquele povo de um lugar que eles não eram para ter saído. Eles saíram sim porque mereceram, porque foram rebeldes, não ouviram os profetas, não ouviram as leis do Senhor. Mas agora o Senhor dá uma nova chance, porque é passado o tempo do cativeiro. Talvez para algum aqui esteja sendo passado o tempo do cativo. Talvez para alguns aqui estejam na metade. Eu não sei, porque é o Senhor quem sabe. Mas persevere no Senhor. Se arrependa daquilo que tem que se arrepender. Volte a face novamente ao Senhor. Porque se você pegar... Porque no versículo 6, Neemias, do capítulo 1, ele faz uma mesma oração que Salomão fez. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje o faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel te faço, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu. Ele se coloca também como um pecador. E a casa do meu pai pecamos. Neemias nunca ele culpa o povo sozinho. Porque culpar as pessoas é fácil. Culpar o sistema é fácil. Mas nós também pecamos. Porque também nós erramos. Nós também falhamos. Quando nós não nos colocamos como brecha. Como homens e mulheres que fazem a diferença. E todo um sistema cai por causa de nós não fazermos a diferença. Então ele faz esta oração. Ele sempre está orando, buscando e se colocando. E agora para nós encerrarmos, capítulo 6, versículo 15. E o versículo 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Eluel, em 52 dias. Diga assim, 52 dias. Versículo 16. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que haviam em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito. Pois perceberam que fizemos esta obra com auxílio do nosso Deus. Aleluia! Você pode glorificar o Senhor? Sabe de quem que era o auxílio? Do próprio Senhor Deus. Irmãos, restaurar uma cidade que estava em ruínas, que estava com suas portas queimadas, o templo destruído. Aqui ele não tinha restaurado o templo ainda, mas ele tinha restaurado já a cidade. Em 52 dias, só mesmo com auxílio do nosso Deus. Só mesmo com o auxílio de Deus. Porque mesmo hoje, se nós pegássemos os tratores da Case, da Caterpillar, nós pegássemos as máquinas pegássemos os engenheiros mais conceituados, não se terminaria esta obra em 52 dias nunca. A pastora Marília já está ali. Agora para me encerrar mesmo. É sempre assim, né? Salmo 126. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, eram como os que estão sonhando. Pode continuar, por favor? Então a nossa boca
se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas, aleluia, fez o Senhor por eles. Versículo 3. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas com cânticos de júbilo cegarão. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Esse salmo foi um salmo escrito neste período, no período do povo cativo. E este salmo ele exalta o poder de Deus, do livramento que Deus operava no meio do seu povo. Por isso que ele diz novamente ali nesse salmo: grandes coisas fez o Senhor por nós. E os que semeiam em lágrimas, semear em lágrimas significa não parar. Semear em lágrimas não significa assim, você joga a semente ali e fica esperando. Não. Este semear em lágrimas significa assim, que ele continua dizendo, andando e semeando. Ele vai andando e semeando, ele não para. Domingo passado de manhã o pastor Silas pregou sobre... Esqueci, Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o meu clamor. Olha o que ele fala, esperei com paciência. Mas o Senhor, ele esperou parado sem fazer nada? Não, ele esperou clamando, orando, buscando em Deus. Aí como que você tem esperado as promessas de Deus para a tua casa? Como você tem esperado as promessas de Deus para a reedificação dos muros? Como você tem esperado as promessas de Deus para a reconstrução das portas? Murmurando? Lamentando? Sem estar orando? O que move as mãos de Deus é a nossa obediência a Deus e meia oração, em busca, a perseverança. Não é esperando, Deus sabe, tem muito... não fale isso para mim, porque eu já falei para minha mãe. Não fale isso, Deus sabe. Deus sabe, você sabe. Eu falei assim para ela, Deus sabe, você sabe? Deus sabe. Deus sabe. Eu pequei, Deus sabe. Deus sabe. Mas e o confessar? E o falar, Senhor, perdoe-me todos os seus pecados. Deus quer falar assim para você. Fale todos eles. Joga para fora todos eles. Você fica com essa história. Deus sabe. Senhor, Deus sabe. Deus sabe. O inimigo sabe. E ele vai jogando setas. Vai jogando setas cada vez mais para você ir afundando e não fazer a restauração que precisa ser restaurada. E restaurar, ele abrange muitas áreas. Mas eu quero falar a primeira: comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Porque é fácil pedir perdão para Deus sem se arrepender. Deus, perdoe os meus pecados. Mas, e o arrependimento? Mas eu perdi. Mas é se arrepender. Aí você pede perdão. Porque quando você pede perdão sem arrependimento, você está voltando a fazer a mesma coisa daqui meia hora depois. Por isso que tem muitas pessoas que quando se faz apelo na igreja, ela vem na frente na quarta, ela vem na frente no sábado, ela vem na frente no domingo, ela vem na frente por quê? Ela vai voltando. Não houve ali um arrependimento genuíno, produzido pelo Espírito Santo. Houve ali um remorso. E remorso, irmão, não leva ninguém para o céu. O que leva as pessoas para o céu? Arrependimento. Aí você confessa os seus pecados.
Aí você busca a mudança de vida, a transformação, a restauração. Aí você vai semeando em lágrimas, mas vai semeando, deixando para trás as coisas que passaram e busca do algo novo do Senhor para a sua vida, de busca da transformação, de busca da libertação, de busca daquilo que Deus tem para fazer para a sua vida. Porque qual que era o período do cativeiro que Deus havia profetizado para aquele povo? Que nós lemos Jeremias 25, 11, 70 anos. E Deus, Ele é fiel. Aí nós Deus é fiel à sua palavra. Aquele povo teve que ficar 70 anos cativo, exilado, distante da sua nação. Porque Deus sabia que aquele povo iria demorar para realmente se arrepender dos seus pecados. Aí Deus então começa a levantar um homem, porque Deus já havia levantado Esdras, Deus já havia levantado Zorobabel, antes ainda de levantar, porque a volta se ocorreu em 3 etapas. Agora essa é a terceira que nós lemos, a etapa de Neemias. Mas o povo ainda não estava entendendo. Aí Deus levantou um homem chamado Neemias. Deus nesta manhã Ele quer levantar Neemias em nosso meio. Homens e mulheres que querem novamente trazer a alegria. Homens e mulheres que querem novamente trazer a exaltação a Deus. Homens e mulheres novamente que têm coragem de chegar diante do rei, de ser aquele que vai se apresentar diante do rei, daquele que vai chorar pelos que choram, daqueles que vai se arrepender por aqueles que pecam, daqueles que vão, eu sou intercessor, eu sou Maria. Não. Você vai ser um homem de oração, uma mulher de oração pela sua casa, uma mulher, um homem de oração pela sua família, aquele que vai dobrar os seus joelhos, vai começar a chorar, vai começar a se arrepender pelos pecados dos seus pais, vai começar a se arrepender pelos pecados dos seus irmãos, vai começar a se arrepender pelos pecados dos seus tias da sua família, vai começar a se arrepender pelo pecado da igreja, vai começar a se arrepender pelo pecado do nosso país. Eu reforço, andando e chorando, porque você não vai parar. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu
Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, mais uma vez, ó Pai, entramos em Tua presença, Senhor, para nos humilhar, Senhor, diante de Ti, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, que nós pecamos contra Ti, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, que miseráveis, Senhor, somos, ó Pai. Pai querido, nesta manhã, Pai querido, queremos, ó Pai, te pedir perdão, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai querido, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Que possamos, ó Pai, verdadeiramente nos arrepender diante de Ti, Pai. Pai querido, restaura, Senhor, restaura as muralhas, ó Pai. Restaura a nossa segurança, Pai. Restaura, Pai querido, a Tua lei nos nossos corações, ó Pai. Restaura, Pai querido, a Tua palavra, Senhor. Pai querido, que haja em nosso meio, ó Pai, uma restauração, ó Pai. Pai querido, que muitos, ó Pai querido, vão dizer, ó Pai, grandes coisas o Senhor tem feito neste lugar, ó Pai, por causa da Tua poderosa mão, ó Pai. Abençoa-nos, ó Pai, com as Tuas mãos. Abençoa-nos, ó Pai, com Teu poder, ó Pai. Pai querido, que envergonhados sejam os nossos inimigos, ó Pai, e que o Teu nome, ó Pai, possa ser exaltado, que o Teu nome possa ser engrandecido, ó Pai. Pai querido, restaura a saúde deste irmão, desta irmã. Restaura, meu Deus, este casamento, ó Pai. Restaura, meu Pai, a vida financeira, ó Pai. Pai querido, coloque por terra, Pai, todo demônio e principado, ó Pai, na autoridade, ó Pai, do Teu nome, ó Pai. Eu repreendo, ó Pai, em nome de Jesus, todo principado contra este lar, toda potestade contra esta casa, ó Pai. Satanás, em nome de Jesus, parte retirada, no nome de Jesus. Espírito de perturbação, espírito de angústia, espírito de depressão, espírito de morte, no nome de Jesus, porque o Senhor nesta manhã te repreende e o nome do Senhor será exaltado, no nome de Jesus, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, que o Teu nome seja exaltado, Pai, pois assim como nós lemos no final, Senhor, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, ó Pai, voltará contigo, ó Pai, ó Pai, com alegria, Pai, e a sua boca, Pai, serão, ó Pai, terá novamente, ó Pai, a alegria, e o Senhor colocará um novo cântico, ó Pai. Assim nós oramos crendo, ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Você foi abençoado? Ó, eu vou sortear um livro domingo que vem. Leão de Judá, do rapaz, o Rafael pregou aqui ontem. Foi muito lindo ontem, né? O culto de jovens ontem, a dinâmica que ele fez. Eu vou sortear, mas pastor, como é que o senhor vai sortear? Eu quero que você me traga domingo que vem a tua resposta num papel, o livro, o nome da resposta e o teu nome. A pergunta é, como se chamava a mãe de Moisés? Sem procurar no Google, irmão. Pega a Bíblia e vai ler Bíblia. Eu só vou dar uma dica, está em Êxodo. Procura, domingo que vem você traz o nome do personagem, né, que é a mãe de Moisés, o livro e o teu nome. E aí a gente vai sortear aqui domingo que vem esse livro para você. Quem ganhar, é muito lindo o livro, eu estava dando uma folhada nele já ontem, é muito profundo, fala sobre Jesus, o leão da tribo de Judá. Que Jesus veio da descendência de Judá, do quarto filho de Jacó. Né? Então, é muito linda a história. Então, domingo que vem, qual é a pergunta que eu fiz? Qual é o nome da mãe de Moisés? Amém? Ó, esse ano aqui é o ano da conquista.
E hoje eu quero orar por você, a gente vai encerrar já, depois você vai comer seu pãozinho lá. Quero orar por você, amanhã é dia do trabalhador, dia 1º de maio, né? Quantos trabalhadores tem aqui? Eu estou trabalhador, aposentado, mas a gente trabalha ainda, viu, irmão? Né? Lava a louça, rastela a chácara, limpa a piscina. Cai, né, Zé? Cai na rua. Nós vamos orar para o Zezinho. Zezinho, essa semana Deus protegeu o nosso tesoureiro, nosso secretário aqui da igreja. Estava andando com a Joana Dark, alguém veio e empurrou ele por trás, né, Jô? Do nada o Zezinho caiu, tá com a testa, joelho, mão. O Senhor guardou ele, né? Depois de 60 é assim, irmão. É difícil, tem que controlar, né? Então eu quero orar por você. E para você ter conquista, você precisa edificar os seus muros espirituais, né? Então quero orar por você, você que é empresário, você que trabalha por conta, você que é funcionário. Eu gostaria que você não tenha carteira aqui, não tenha a chave da empresa, para colocar essa mão no teu coração, tá? Eu quero orar por você neste instante, agradecendo a Deus pela tua vida, por você fazer parte dessa casa, por parte dessa história. Então eu louvo a Deus por você, então quero orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença, eu te louvo, te engrandeço, Deus, pela manhã deste dia, por essa palavra, Senhor. Palavra essa que o pastor Robinho nos trouxe, sobre reconstrução, Pai, sobre novas etapas da vida, Senhor. E eu tenho certeza que nesta manhã, cada um dos meus irmãos que estão aqui, eu faço essa oração por eles, Deus, porque aqui temos empresários, temos trabalhadores formais, pessoas que trabalham por conta, são pessoas que são funcionários, empregados, Deus. Eu peço a bênção de Deus sobre a vida de cada um desses meus irmãos, que hoje representa, Pai querido, amanhã é o dia do trabalhador, e eu sei que o Senhor é aquele que cuida e zela por cada um de nós. Então, Pai, que o Senhor sustente a cada um deles nos seus empregos, as suas profissões, suas empresas sejam bem-sucedidas, sejam alcançadas, que a família de cada um dos teus filhos sejam abençoadas também, com saúde física, espiritual e mental, que o Senhor capacite, dando saúde, Senhor, saúde, para que o teu filho possa trabalhar, desenvolver aquilo que foi entregue nas suas mãos. Então, Pai querido, que a bênção do nosso Deus, a bênção do Senhor Deus Todo-Poderoso, venha estar sobre o ano da conquista, sobre a vida da tua filha, do teu filho, e ele venha a ser próspero e abençoado. Assim nós oramos, abençoando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Quem crê diz amém. Você vai ser abençoado, irmão. Tua empresa, teu trabalho, tuas finanças. Creia tão somente que Deus está cuidando de você. E lembrando você que hoje à noite a gente encerra a campanha. E hoje, dia 30, é o ano da conquista. Orar pelo ano da conquista. E os irmãos que têm a camiseta do exército, Efésios 6, venha de noite com ela, porque a gente vai fazer um coral lindo. Né? Se tem lá uma camuflada, mas não está escrito Efésios, vem com ela também. Que hoje a gente encerra Efésios 6. Revestivos de toda a armadura de Deus, para quando você precisar, você vencer os maus. Né? Coloca o capacete aí, o capacete é bom. Né? Toda a armadura de Deus é perfeita. E nós aprendemos uma coisa aqui na teologia, quinta-feira, achei legal, que a armadura de Deus não tem tamanho, nem PM, nem G, nem GG. Ela é tamanho único e também não tem ajuste. Entrou, é para você, não tem que ficar ajustando. Se está muito larga, né, tem que engordar um pouco mais, fortalecer. Se está muito gordo, tem que emagrecer um pouquinho, tem que esvaziar um pouquinho de alguma coisa da vida. Então, foi muito bom. Então, hoje a gente encerra isso aqui e vai ser um mover de Deus nessa noite. Quer voltar à noite? Venha de noite, você vai ver como é que é. Talvez você não veio na terça, né? Que foi legal demais terça, né, pastora Marília? Uma presença de Deus gloriosa aqui, a gente marchando dentro da igreja aqui, todo mundo de exército, parecia, é um negócio legal mesmo, e à noite a gente vai terminar com essa unção aqui neste lugar, amém? Espero você aqui, e que Deus te abençoe, te dê uma semana produtiva. Quem for trabalhar amanhã, que Deus te abençoe. Quem não for ficar em casa, também que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que
você tenha saúde, tenha paz, tenha alegria, tenha comunhão no céu e a presença de Deus esteja na tua caminhada nessa semana. Pai querido, obrigado por esta manhã, te agradeço por tudo, leva-nos em paz e em segurança aos nossos lares, obrigado por tudo, Senhor, pelos louvores, pela palavra, por tudo que aconteceu aqui. Nós abençoamos agora o alimento que vamos comer, o pão, o leite, o café. Deus, que a tua bênção esteja sobre nós, é assim que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneça, não só hoje, mas para todos sempre. Mais uma vez vamos dizer amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.